Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia. Eu hoje, antes de sair de casa, li os jornais e deparei-me com uma notícia no Jornal Diário do Amazonas que deve levar este parlamento a uma reflexão. O Amazonas tem, segundo os dados do IBGE, ainda não consolidados, do último censo 2010, 648 mil miseráveis. 648 mil pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que vivem com menos de R$70 por mês, deputado Zé Ricardo. 648 mil. 18,6% da população amazonense vive numa situação de extrema miséria. E ao ler a matéria, deputado Orlando Cidade, me levou a uma reflexão de dar uma olhada no orçamento do estado do Amazonas. O ex-governador Eduardo Braga assumiu no dia 1º de janeiro de 2003, deputado Fausto Souza, com uma receita corrente líquida de 3.054.647.000 reais. E entregou o governo em 2010 com uma receita corrente líquida, deputado Zé Ricardo, de 7.407.732.000 reais. Portanto, durante os 8 anos do governo do ex-governador Eduardo Braga, a receita corrente líquida, portanto, aquela parte do orçamento que sobra efetivamente para as ações do Estado, cresceu mais de 110%. O que se esperava como consequência disso? Que a educação estivesse 110% melhor, que a saúde estivesse 110% melhor, que o Amazonas tivesse 110% a menos de miseráveis. Mas eu começo a partir de hoje, e farei um a cada semana, a comparar o avanço orçamentário dos 8 anos de administração do ex-governador com os avanços dos índices sociais nos 8 anos do ex-governador. Porque os números não mentem. As palavras mentem. A propaganda governamental mente muito. Mas os números não mentem. O governo do Estado teve um acréscimo de 110% no seu orçamento e o número de miseráveis do Amazonas aumentou. E o Amazonas desabou no Enem, e terça-feira eu faço um discurso com os dados consolidados no Enem, que são desastrosos. E a saúde pública foi desmontada no interior do Estado. O Estado do Amazonas, ele desafia os números. O orçamento da Secretaria de Educação, nos últimos 8 anos, dobrou. E o Amazonas, nesse ano, teve um dos piores resultados no Enem desde que o exame foi registrado. O Amazonas é o 4º estado mais rico da federação. E é o 4º estado que mais miseráveis tem na federação. O estado do Amazonas desafia os números. Para onde foram essas riquezas, esses 110% de crescimento do orçamento? Esses mais de 4 bilhões de reais anuais de crescimento do orçamento nos 8 anos do governo Eduardo Braga? Para a educação, não foi. Pelo menos os índices não mostram isso. Para a saúde, não foi. Pelo menos os índices não mostram isso. Para diminuir as misérias e as desigualdades sociais, não foi. Pelo menos os índices não demonstram isso. Quem está dizendo isso não é o deputado Marcelo Ramos. Quem está dizendo isso é o Ministério da Educação,
coordenador do Enem. Quem está dizendo isso é o Ministério da Saúde e quem está dizendo isso é o IBGE. Talvez, se nós procurarmos no Jardim das Américas, na Ponta Negra, na Estrada do Turismo, talvez a gente encontre muitas pessoas que cresceram as suas riquezas 110% nos últimos 8 anos, ao preço de 18,6%, ao preço de 648 mil miseráveis. Eu fico pensando como essas pessoas dormem. Eu fico pensando como essas pessoas chegam em casa e olham para os seus filhos, e olham para os seus empregados. Essas pessoas têm uma dívida com esse Estado. O Estado enriqueceu muito, fruto do suor do povo trabalhador amazonense, seja no polo industrial de Manaus, seja no comércio, seja na atividade do setor primário. E essa riqueza foi para onde mesmo? 110% de crescimento da receita corrente líquida em 4 anos. A quarta maior economia do país, a quarta maior arrecadação per capita do país e o quarto estado que mais miseráveis tem no país. Nós precisamos refletir sobre essa conta. Porque para onde foi tanto dinheiro nesses últimos anos? Para a ponte de $1 bilhão? Para o monumento da ponte de 5 milhões de reais? Para as obras do Alto Solimões de 18 milhões de reais? Para onde foram esses recursos? Qual o custo disso? Custo da miséria, da fome, da falta de esperança, da falta de oportunidade, para 648 mil amazonenses? Nós não temos nada a ver com isso? Nós cidadãos, nós imprensa, a omissão, a covardia, o medo de enfrentar o poder que se instalou no estado do Amazonas, vale 648 mil miseráveis? Vale a nossa covardia, a nossa omissão diante disso? As cotas de patrocínio de festas, de compra de cotas para publicidade em jornais, em televisão, a relação nem sempre muito republicana entre o poder executivo e o legislativo, vale 648 milhões de miseráveis? Vale 648 pessoas, irmãos nossos, filhos dessa terra como nós, vivendo com menos de R$70 por mês? O Amazonas precisa refletir sobre isso, porque nós cultuamos falsos heróis. Nós cultuamos heróis que não se sustentam nos números, que não se sustentam nos índices de educação, saúde, de desigualdade social e de combate à miséria, mas que se sustentam muito bem na propaganda institucional, no poder que massacra os seus inimigos, e nós vamos nos acovardar diante disso? É o que temos feito até aqui. Eu espero que um dia tenhamos coragem de estar ao lado desses 648 mil miseráveis jogados ao relento por um Estado que é o quarto mais rico do país e que, por contraditório que possa parecer, é o quarto que mais miseráveis tem no país. Onde estão essas riquezas? Talvez em poucos endereços, talvez em 20, 30, 50 endereços nós encontramos para onde foi tanta riqueza nos últimos 8 anos no estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.